Boa tarde, boa noite. É a hora do oração-ação. Muito mais do que isso, é a hora do Ângelus. A hora das grandes correntes de oração, das grandes correntes de emissão de luz, como talvez a mais importante, a de Maria de Nazaré. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa mudança, da nossa cura, do nosso aprendizado, do nosso parto do homem novo, da nossa transformação, da nossa morte. Assim seja, Mãe Maria. Precisamos muito do seu colo, do seu amor, do seu apoio. Muito bem. Vamos falar hoje sobre a questão da mentira. Sabemos bem que lá nos mandamentos de Moisés já há uma referência a isso. Não prestarás falso testemunho. Qual o efeito, o que é a mentira, qual o efeito que a mentira traz, acarreta em nossas vidas? Como lidar com os fatos, com as condições, com as nossas insuficiências, com as nossas doenças? Como lidar com a mentira? Vamos lá? Sempre lembrando, estamos com o livro O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. Estamos no segundo grande ponto desse livro. É um livro que revê todo o conhecimento humano à luz do ponto de vista espiritual. Já passamos em revista grande parte das ciências, das questões científicas. Não tudo, é claro, ninguém tem essa possibilidade, um livro só não poderia dar conta, mas tocamos em diversos campos científicos para obter a visão espiritual a respeito deles. Agora estamos tocando em assuntos, temáticas filosóficas. Algumas delas penetrando em questões comportamentais, questões psicológicas. Hoje vamos trabalhar essa questão importante da mentira. Que efeito traz, para muito além daquela questão infantil, da punição de Deus, como se ele pusesse pimenta na nossa língua quando errássemos. Qual o problema da mentira, o que é a mentira, como lidar com a mentira? Vamos lá? Pergunta 192 se expressa da seguinte forma: a mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Muito bem colocado, não é? A mentira retarda o desenvolvimento do espírito para muito além do dever moral, visto em superficialidade, apenas como uma proibição? Qual o efeito da mentira na vida da criatura, na vida do espírito? A resposta de Emmanuel é a seguinte: mentira, ele começa pelo conceito. Mentira não é o ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Aqui, Emmanuel
já estabelece, já situa a questão da mentira e da verdade, não como um valor absoluto, mas como um valor relativo, nesse caso, ao tempo. Nem todo tempo é tempo de trabalhar com a verdade e de trabalhar com a verdade na sua totalidade. Seria absurdo, por exemplo, a uma criança. Há inclusive uma piada a respeito de uma criança que pergunta para os pais o que é sexo. E os pais apavorados fazem toda uma metáfora, passando pela flor e a abelha, coletando pólen, espalhando pólen, reproduzindo aquela flor ao redor. E a criança até gosta dessa história, acha bonita, mas não entende nada. E volta a pergunta aos pais: aqui nessa folha da escola, que está colocado meu nome, data de nascimento, e está escrito sexo, 2 pontos, M e F. O que eu respondo? Flor, abelha, o que eu coloco? M ou F? Sem situar, é uma história muito apropriada, porque sem situar a informação no seu contexto, ela se mostra inútil, distorcida. Quase sempre, ao receber uma pergunta, precisamos situá-la num contexto. E se não temos o contexto, precisamos chamar. Por que você quer saber? De que se trata? De onde veio essa pergunta? Ganhamos, assim, possibilidade de responder adequadamente a pergunta, não apenas das crianças, mas de todas as pessoas. Então, Emmanuel aqui coloca a questão da verdade como ela é relativa ao tempo, relativa ao contexto em que surgiu a informação, relativa ao estágio de desenvolvimento de quem quer saber. Não é? Tudo está relacionado. Colocar a verdade como um valor absoluto poderia fazer alguém que viu a mulher, a esposa de um amigo, conversando com um homem, se ele sabe que aquele amigo é extremamente ciumento, ele deve colocar esse fato que, especialmente se ele for visto em superficialidade rapidamente, não poderá se tratar de um engano, de uma aparência, ou mesmo de uma situação absolutamente fortuita, sem maior consequência? E falando isso, não pode ser bem que o fofoqueiro cause grande tumulto? A verdade definitivamente deve ser situada no contexto, no tempo, na circunstância das pessoas envolvidas. Sócrates
é atribuída a Sócrates os 3 critérios os 3 crivos que devem ser usados com relação a todo o conhecimento, toda a notícia. Diz ele que devemos perguntar sempre para todas as notícias que nós recebemos: é verdadeira? É útil? É boa essa informação? Se passar pelos 3 crivos, que se passe à frente. Se não for, se não passar, se não for boa, útil e verdadeira, que nós nos abstenhamos de passar à frente a informação. E mesmo de receber em nossas mentes. Veja você, como é relativa a questão da verdade e, obviamente, a questão da mentira. Então, mentira não é o fato de guardar a verdade para momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição de Jesus, que recomendava aos discípulos não atirarem pérolas aos porcos, não atirarem a esmo a semente bendita dos ensinos de amor. A mentira, continua Emmanuel, é a ação capciosa que visa o proveito imediato para si mesmo, em detrimento dos interesses alheios, em sua feição legítima e sagrada. A manipulação da verdade. A mentira como manipulação da verdade. As fake news. O pegar um fato com aparências de verdade e acrescentar aspectos que nos interessam, que interessam a nossa ideologia, a nossa posição. Mesmo que não tragam boas consequências, mesmo que não seja útil e mesmo que não seja verdadeiro. Pode-se dizer, é um pensamento antissocrático, antifilosófico e, é claro, antiético. É injustificável distorcer a verdade sem que haja qualquer significado, qualquer consequência boa para isso. Temos, é claro, que tomar cuidado para não inventar boas intenções para tentar justificar a lei do menor esforço. Para não tentar justificar a fuga da realidade. E aí nós entramos nas consequências espirituais. Na pergunta em si que diz se a mentira retarda o desenvolvimento do espírito. Então vamos acabar a resposta de Emmanuel para refletir sobre isso. A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato para si mesmo, em detrimento dos interesses alheios, em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham, que mais rebaixam, que mais atrasam a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito.
Vejamos as mentiras do viciado. A pessoa que adquire um vício em qualquer dos múltiplos campos, vamos citar alguns aqui: o álcool, as drogas, o jogo compulsivo, o consumo compulsivo, a própria mentira pode ser um vício. O primeiro grande desafio, que consta lá nos 12 passos do fabuloso método dos Alcoólicos Anônimos, o primeiro dos 12 passos é admitir a verdade. Eu tenho um vício, eu tenho um problema. Enquanto isso não acontece, a criatura se bloqueia, ou como diz a pergunta e a resposta aqui contidas, retarda a sua evolução, retarda a sua cura. Há inúmeras situações disso. Uma é essa do viciado, que diz que bebe socialmente, que diz que fica alegrinho quando bebe. E assim vai retardando, vai atrasando, vai bloqueando, ainda que temporariamente, mas um temporário que pode durar muito tempo, a sua cura, a sua evolução. Outra situação muito clara é a dos pais que têm crianças, têm filhos portadores de necessidades especiais, seja o autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, ou qualquer doença. E quando são alertados por conhecidos, por amigos, por parentes, por médicos, caem no negacionismo. Como negar um problema impede que ele seja solucionado? Quem não tem problema não pode ter solução, até que admita o problema, até que conquiste a verdade. A verdade é o diagnóstico, a verdade está para a vida como o diagnóstico está para a cura. Assim como não há cura sem diagnóstico, não há evolução sem verdade. Claro que isso é no âmbito individual. Aquela verdade relativa que falávamos, do marido ciumento, aquela verdade relativa do próprio educador que precisa relativizar, todo educador precisa relativizar o ensinamento para a faixa etária que está atendendo. Não se pode dar aula para o ensino superior como se dá aula para a educação infantil, nem para a educação infantil como se dá no ensino superior. A verdade precisa ser moldada na relação, no ato educativo. A ser boa, a ser justa, a ser verdadeira, não é? Útil. Então, não se fala aqui das duas dimensões, dos dois tratos com a verdade. A verdade nas relações, que precisa obedecer a esses padrões, a essa utilidade, a esse contexto, por favor. E a verdade individual, no nosso processo de evolução. Para nós mesmos. A verdade é um valor tremendo, que precisamos buscar sempre. Admitir sempre as nossas insuficiências, as nossas ignorâncias, as nossas doenças, os nossos problemas. Porque aí abre-se uma ampla, profunda, preciosa porta de evolução, de cura, de aprendizado. O momento de Sócrates, logo após visitar o oráculo de Delfos, é um momento único, precioso para se falar de verdade, e de evolução, e de conhecimento, e de aprendizado. Então Sócrates vai até o oráculo de Delfos, que era um centro religioso da antiguidade,
fala-se aí de 500 anos antes de Cristo, onde havia sacerdotisas médiuns que davam àqueles que perguntavam a resposta que eles chamavam dos deuses. E Sócrates foi lá e foi tratado pela pitonisa, pela sacerdotisa, como o homem mais sábio do mundo. O homem mais sábio de Atenas, sendo Atenas o centro cultural do mundo, era o homem mais sábio do mundo. E ele saiu dali duvidando: como eu posso ser o homem mais sábio do mundo se a única coisa que eu sei é que eu nada sei? Vejam só. Qual a importância? Esse foi o pilar da filosofia de Sócrates, que foi o pilar da filosofia de toda a filosofia ocidental. Qual a importância de admitir a própria ignorância para aprender? Total. Qual a importância de admitir o não conhecimento, que a gente não sabe, para aprender, para evoluir, para desenvolver um pensamento científico? Total. Foi a partir desse pressuposto de Sócrates que ele começou a desenvolver um método de aprendizado, um método de abordagem aos temas, que até hoje é básico para toda a produção científica. Então, saindo do oráculo de Delfos, duvidando de ser um homem mais sábio, porque a única coisa que ele sabia é que ele nada sabia, ele foi para a Ágora, a praça de Atenas que concentrava os grandes sábios em grandes debates. E aí ele via dois sábios em debate, por exemplo, sobre a saúde, e pedia a palavra e perguntava para os dois lados: o que é saúde para vocês? E percebia que as pessoas não sabiam do que estavam conversando. Por causa dessa contribuição de Sócrates, é que toda produção científica, se você for fazer uma tese de doutorado, mestrado, uma pós-graduação, um trabalho de conclusão de curso que seja, você deve, ao início do seu trabalho científico, clarear o seu quadro referencial teórico. O que é isso? Os conceitos básicos que você vai atuar, você deve situar os diferentes entendimentos sobre ele e qual você vai adotar para aquele trabalho. Isso é fundamental para produzir ciência. E vem de Sócrates. E de Sócrates vem do quê? De admitir o que não se sabe. Porque quando se admite o que não se sabe, busca-se os alicerces do que se precisa saber, e sobre esses alicerces se constrói um saber sólido. Veja a importância para todos nós. Nas relações, lidar com a verdade com parcimônia, com cuidado, com zelo, situando no seu contexto, situando em relação às pessoas com que se lida. Mas para nós, a busca constante, clara, profunda da verdade é a base de todo o conhecimento. Admitir as nossas crenças ilusórias, admitir as nossas mágoas, as nossas insuficiências, as nossas ignorâncias, as nossas desarmonias físicas, espirituais, mentais, é condição para a nossa evolução. E aquele que disfarça as suas sombras, que não lida com as suas sombras, que mente, estabelece ideologias e cria mentiras sobre as suas sombras, como aquela do alcoólatra,
que perdeu empregos e casamentos e diz que sempre repassa responsabilidades, as mulheres não prestam, os patrões o perseguiam. Esse não se cura até que ele conquiste a verdade. Enquanto estivermos na mentira, bloqueamos a nossa evolução. Guardemos essa proposição de Emmanuel para lembrar sempre. A mentira em relação aos outros, se for apenas uma situação no tempo, no contexto, de acordo com as pessoas que estou lidando, não é um problema. É guardar a verdade para o momento, a forma oportunas. Já a verdade para nós mesmos, essa precisa ser encarada. Isso é maturidade, isso é responsabilidade. E abre as nossas vidas à cura, à evolução, ao aprendizado, ao progresso. Veja se isso faz sentido para vocês. Vamos agora saudar os amigos. Mônica Silva, dando boa noite a Enir Cajazeira. Uma boa amizade, não é, minhas amigas? Enir dando graças a Deus, Mônica lembrando de amigos encarnados, desencarnados, vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos. Que essa nossa consciência cresça em nós e nós possamos transbordar a importância da verdade para a nossa evolução e a importância de relativizar a verdade em respeito, em fraternidade, em compaixão, em empatia em relação àqueles com os quais nós convivemos. Se isso for útil para você, fico feliz, compartilhe, espalhe. Estamos precisando demais reconstruir nossas sociedades e nossas vidas a partir do valor central da verdade. Paz e bem, muito obrigado pela presença. Amanhã continuaremos esse estudo que hoje começamos pela mentira, amanhã focalizando ainda mais no aspecto da verdade. Venha conosco, chame os amigos, compartilhe, faça parte desse milagre da multiplicação dos pães, desse pão que vem do alto, desse pão da verdade espiritual. Paz e bem, até a próxima.